Muito boa tarde. Começa a Praça do Município, edição de 21 de outubro de 2021. Praça do Município é um programa semanal na Diana FM, com deputados eleitos na Assembleia Municipal de Évora. O programa começou na semana passada, este é o segundo programa. Recordo que temos um painel de comentadores rotativo. Esta semana contamos com as participações de Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, Luís Caldeirinha Roma, do Partido Chega, e Paula de Deus, do PS. Avançamos já para as notas de abertura e começamos com a nota do Bruno Martins. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos colegas de painel. Boa tarde a quem nos ouve através da Diana FM. 4 notas de abertura muito rápidas. A primeira, e porque não estive presente no programa da semana passada, para destacar a atribuição do doutoramento honoris causa a Abílio Fernandes, uma merecida e justa homenagem ao ex-presidente de Câmara, Abílio Fernandes, e, portanto, dar nota dessa atribuição. A segunda nota foi notícia nacional, o facto de um segurança do hospital ter salvo um bebê que estava em asfixia. Uns pais que, no decorrer do bebê estar a mamar, o bebê engasgou-se e foram até ao hospital a correr. O segurança deu as famosas 4, 5 pancadas nas costas com a cabeça para baixo, e, portanto, dar uma nota de homenagem a este segurança. E também reforçar um bocadinho aquilo que é a necessidade nos cuidados pré-natais, que as consultas para os pais, para as mães e para os pais, que possam ter outro tipo também de lecionar de competências aos pais, nomeadamente coisas tão simples como um bebê virado de cabeça para baixo e umas pancadas nas costas é o suficiente para eles desengasgarem quando estão a mamar e se engasgam. E há pais, infelizmente, especialmente quando é o primeiro filho, que ainda não sabem algumas das técnicas. Era importante que o Serviço Nacional de Saúde pudesse ser mais proativo neste tipo de ensinamento de técnicas. Uma terceira nota para o dia 20 de outubro, o dia de ontem, que foi o Dia Nacional da Paralisia Cerebral. É um dia que me é especialmente caro. Há 15 anos que trabalho com pessoas com paralisia cerebral em Évora, numa construção coletiva de emancipação e de inclusão, e, portanto, dar nota da importância deste dia e esperar que este dia possa ser assinalado todos os dias com um país e uma cidade de Évora mais inclusiva, e, portanto, esperar que existam mais políticas nacionais e mais políticas locais que apostem na inclusão das pessoas com deficiência. Última nota para as negociações do Orçamento de Estado, continuam a decorrer. O Bloco de Esquerda, como sabem, exigiu e bem a existência de um acordo escrito. Se bem se lembram, no início desta legislatura, o Bloco de Esquerda estaria disponível para negociar se existisse um acordo escrito, algo que o Partido Socialista na altura recusou. Agora abriu a porta para a existência de um acordo escrito. Pediu ao Bloco de Esquerda que enviasse as suas propostas. Elas são muito claras, são públicas, são em 3 grandes áreas no Serviço Nacional de Saúde, na área do trabalho e na área da segurança social. Julgo que quem está atento às notícias já conhece bem as 9 grandes medidas que o Bloco de Esquerda propõe. Houve reuniões já esta semana, infelizmente sem grandes avanços, e, portanto, está claro para todos os portugueses e portuguesas que só não existirá acordo se o Partido Socialista não quiser. Muito bem, vamos agora para a nota de abertura do Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Boa tarde, Diogo. Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas de painel, à Rádio Diana. Os meus parabéns por voltarem a fazer este programa nesta nova Constituição da Assembleia Municipal. Tenho aqui poucas notas de abertura, tenho 4 notas de abertura. A primeira é para dar notícia da caminhada pela vida que se vai realizar no próximo dia 23 em Évora. É uma iniciativa que visa defender a vida e como ela é concebida, como ela é entendida. Portanto, quem quiser juntar-se a esta realização, este evento, desculpem, é dia 23 pelas 14h30. Dar também aqui nota que temos outra vez em praxe e recepção ao calor por essa cidade. Continuamos a ver
um sem fim de praxes e de algumas completamente injustificadas. Dar aqui nota que os alunos não têm que submeter a praxe, portanto, quem não quiser ser praxado não é, quem quiser ser é, mas continuamos com a mesma coisa ano após ano e não há maneira das praxes terem um conceito mais calmo, digamos assim, que não seja necessário estarmos 2 meses a assistir a este espetáculo pela cidade. Vai voltar a recepção ao calor, parece que a Direção-Geral de Saúde aprovou a realização da recepção ao calor, portanto espero que corra tudo bem dentro da normalidade e com todas as medidas de segurança que hoje em dia que são obrigatórias. Dar também aqui nota de 15 autarquias alentejanas que se manifestaram contra a medida de proibir os menores de 16 anos de ir às touradas, portanto não vão pôr essa medida em prática, fizeram um abaixo-assinado, 40 autarquias a nível nacional, 16 dos quais no Alentejo. Saudar essas autarquias, porque na realidade a lei que proíbe os menores de 16 anos de ir às touradas é uma lei invasiva e que restringe a liberdade dos pais de deixarem os filhos ir à tourada e irem sozinhos e fazerem aquilo que os pais entendem como certo para a educação dos seus filhos. Dar também nota do Orçamento de Estado, da negociação do Orçamento de Estado. Estamos claramente num jogo de sombras entre o Primeiro-Ministro e as forças de esquerda. Vai acabar por ser aprovado, mas nós, como dizia o Presidente do CDS, nos últimos anos, a primeira versão do Orçamento de Estado é sempre a melhor, depois a partir daí é sempre para baixo, e neste Orçamento de Estado vai acontecer o mesmo. Espero que haja responsabilidade, que os tempos não estão para brincadeiras. E é isto, obrigado a todos. Muito bem, peço agora ao Luís Caldeirinha Roma, do Partido Chega, para apresentar as suas notas. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, a primeira nota de abertura que tinha era congratular-me com esta iniciativa que parece que já vem de trás, e ainda bem, da Rádio Diana em Évora, que procura encontrar um debate aceso, com certeza construtivo, entre as várias forças que representam os evorenses, e portanto penso que daí, como dizia ontem o Sr. Presidente da Assembleia, haver uma mais-valia de todos os olhares e de todas as vontades que estão na Assembleia. A segunda nota de abertura já foi falada, era na importância realmente da caminhada pela vida. Acho que estamos numa altura em que temos de defender a vida em detrimento da morte, mas também no apoio que essa vida necessita ter posteriormente. Quer dizer, não é só defender a vida, é também defender a vida com vantagens e o apoio à família, que é muito importante. A terceira nota de abertura e última era também sobre o Orçamento de Estado, estamos todos a falar do mesmo, mas enfim, também serão as coisas que mais nos preocupam. E perdoem-me a minha franqueza, mas encontro nestas negociações, enfim, eu sou mais velho com certeza aqui e tenho alguma experiência, não política só, mas também na minha vida privada de funcionário, que as negociações, quando querem ser reais, fazem-se com alguma pacatez, não é preciso vir para os jornais, para as televisões, dizer o que cada um quer. E, portanto, eu vejo mais isto, um fait divers, um pouco, para que o PS, a CDU e o Bloco de Esquerda não apareça como perdedor, todos vão aparecer como ganhadores. Vão aparecer umas medidas que já estão com certeza combinadas, outras são impossíveis de aparecer. Todos sabemos que há medidas que foram pedidas pelo Bloco de Esquerda e pela CDU que são contra aquilo que está estabelecido no acordo que o Estado português e na proposta que o Estado português fez para virem os dinheiros da bazuca, e portanto essas, nomeadamente no que diz respeito às leis de trabalho, a maior parte não podem ser aprovadas com a penalização que teríamos. Portanto, depois destas verbas, algumas das quais inclusive já chegaram para tapar alguns buracos anteriores, e portanto
isto dá uma ideia que o governo encontrou aqui uma maneira como a cultura e os espetáculos têm sofrido muito com esta pandemia. É um entretém que os portugueses têm todos os dias ao ver os vários intervenientes, os vários atores, uma vez que não podem ir livremente aos espetáculos, temos este espetáculo através da televisão. Eram estas 3 notas. Muito obrigado. Muito bem. E cabe à Paula Deus, do PS, concluir esta primeira ronda com as suas notas. Boa tarde. Boa tarde. Cumprimentar os deputados municipais aqui presentes. É um gosto poder estar convosco aqui. E antes de qualquer nota de abertura, eu queria cumprimentar a Rádio Diana e valorizar o papel que os órgãos de comunicação regional local têm naquilo que é, de facto, o aprofundamento da democracia e do debate político. Porque se não fossem os órgãos de comunicação local e regional, a verdade é que muito do que acontecia por este país fora não era do conhecimento dos cidadãos e das cidadãs. E este debate não estava a acontecer. E, portanto, através da Rádio Diana, cumprimento todos os órgãos de comunicação social, local e regional pelo papel que desempenham e pelo esforço que fazem com as dificuldades com que se confrontam. Dito isto, 4 notas de abertura e um comentário, se me permite. A primeira nota de abertura é, de facto, para felicitar a doutora Bíblia Fernandes pela atribuição do Prémio Honoris Causa pela Universidade de Évora. A segunda nota de abertura é para assinalar o combate pela erradicação da pobreza. Dia 17 de outubro foi o Dia Internacional de Combate pela Erradicação da Pobreza. E esta é uma questão muito sensível no nosso país. Como sabem, 1/5 da nossa população vive em situação de pobreza. O PS não se resigna com este, se me permitam, estado da arte em que vivem muitos e muitas portuguesas, e por isso mesmo tem sempre pugnado pelo aumento do salário mínimo, com as negociações possíveis, que nem sempre são aquelas que são desejáveis, porque, como sabemos, continua a ser um salário mínimo baixo. Mas não nos resignamos e por outro lado, também o Partido Socialista apresentou a estratégia de combate à pobreza, que tem várias medidas de médio e longo prazo, precisamente para tentar combater este flagelo da nossa sociedade, da sociedade portuguesa e de qualquer sociedade desenvolvida e muito mais nos países em vias de desenvolvimento. Segunda nota, ou terceira nota de abertura, uma palavra tolerância e um apelo à tolerância. Desde logo, é com tristeza que assinalo a tentativa de homicídio de uma família migrante em Moura. Esta situação envergonha-nos como povo. Somos um povo que está habituado a ser conhecido por grandes costumes naquilo que, enfim, a sabedoria popular considera ser um povo pacífico, um povo tolerante, um povo tranquilo, mas infelizmente vamos confrontando com atitudes de xenofobia, como foi claramente classificada esta atitude, que nos devem envergonhar como povo português e que são um atentado à nossa democracia e que, infelizmente, ocorreu no Alentejo. Para ser mais específica, referindo-me à tentativa de homicídio de uma família do norte da Europa por parte de um concidadão que é comerciante naquela localidade. O comentário final tem a ver com uma preocupação. Respeitando as opções editoriais da Rádio Diana, de qualquer forma, consideramos que há determinadas forças que estão representadas na Assembleia Municipal,
quer seja através de coligações, seja por que forma for, em princípio através de coligações, e portanto, quando assim é, devem ser as coligações que são representadas, nomeadamente no caso do PSD e do CDS, e não haver uma distinção dos dois partidos como sendo partidos que são independentes, não, eles estão coligados e, portanto, deviam, enfim, entre eles encontrar uma fórmula ou alternadamente, ou fosse como fosse, participarem, mas não de forma, de facto, por representação própria, como foi a opção da Rádio Diana, até porque, e daí a nossa preocupação, outros partidos, ainda que não tenham cá sede em Évora ou eventualmente interlocutores locais, a verdade é que concorreram às eleições coligados, nomeadamente no movimento Cuidar Évora, e portanto, a menos que esses partidos que concorreram nessa coligação sejam fantasmas para os cidadãos do nosso concelho, e eles vão ser alguma expressão e poderão eventualmente também ser convidados para participar no programa por direito próprio, uma vez que um partido como o CDS também participa. Mas respeitamos a opção, como é evidente, da Rádio Diana, e por isso estamos hoje aqui registando que somos o partido, de facto, a segunda força política mais votada. No entanto, nem o CDS, nem o PSD, nem o PS estão hoje neste debate, é o primeiro da rádio, mas nós sentamos à mesa com quem é eleito, porque todos nós temos o mesmo direito, de facto, de participação e, portanto, aqui estamos para debater com partidos ainda que com menos expressão. Não queremos deixar de dar o nosso contributo e dialogar em prol da construção da democracia e do desenvolvimento do nosso concelho. Bem, fica registada esta posição da Paula desde o PS. Pedia-lhe que, por uma próxima intervenção, que pudesse baixar um bocadinho o som, porque esta parte, agora, esta intervenção estava um bocadinho alto e ficou com o som um bocado distorcido. Enfim, tendo estas coisas, estas gravações à distância, por causa da pandemia da Covid-19, que ainda nos afeta, e, portanto, é normal que aconteçam estas coisas, mas pedi se pudesse baixar um bocadinho o som para uma próxima intervenção. Muito obrigado, foi a primeira ronda com as notas de abertura. Vamos agora avançar para o tema da rádio. Escolhemos falar sobre a eleição da mesa da Assembleia Municipal de Évora. Na primeira sessão da Assembleia Municipal, logo após a tomada de posse, na passada sexta-feira, não houve consenso. Foi adiada a eleição para terça-feira e esta terça-feira foi então escolhida a composição da mesa da Assembleia Municipal de Évora. Não houve também consenso para que a mesa fosse constituída por representantes dos vários partidos. Foram apresentadas 3 listas e a do PS foi a que venceu. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, começava por si novamente e começava por lhe perguntar que comentário lhe merece. Sérgio. Merece-me vários comentários, o primeiro dos quais é que a Assembleia Municipal de Évora, enquanto órgão maior do município e enquanto órgão deliberativo, merecia uma eleição da mesa mais pacífica, merecia da parte de alguns partidos e coligações, nomeadamente da CDU, da coligação PSD-CDS e do movimento Cuidar de Évora, coligação Nós Rir, merecia que se cumprisse aquilo que se comprometeram perante os évorenses, que foi, em conjunto, encontrar as melhores soluções para Évora. Quiseram fazer, antes da eleição da mesa, uma extensão da negociação que está a decorrer para a Câmara Municipal, não respeitando aquilo que é a Assembleia Municipal e o órgão mesa, que devem ser totalmente independentes dessa negociação que está a haver, e aquilo que mostraram aos évorenses é que não estão minimamente interessados em estabelecer pontos, mas antes em fazer jogos políticos daqueles que as pessoas não gostam. Curioso que entrou neste tipo de jogos políticos o movimento Cuidar de Évora, que era contra, supostamente, os jogos partidários, que era contra os partidos, e que também se colocou de fora da solução. O Bloco de Esquerda sempre defendeu como princípio fundamental que a mesa da Assembleia Municipal de Évora devesse ser plural. É assim que foi nos últimos mandatos,
quando o Partido Socialista ganhou há 3 mandatos atrás a Assembleia Municipal, disponibilizámos, depois do PSD ter recusado ser segundo secretário, para garantir, acho que houve aqui uma falha de internet. Houve, sim. Não me engano. Estava a dizer que há três mandatos atrás o Bloco de Esquerda disponibilizou-se para ser segundo secretário, uma vez que o PSD recusou esse papel. Na altura a presidência era do Partido Socialista, o primeiro secretário da CDU, e o PSD, a coligação PSD-CDS, decidiram viabilizar, obviamente, essa solução. Nos últimos 2 mandatos foi a CDU que ganhou. O PSD e o CDS também não aceitaram fazer parte da mesa, mas não impediram a existência de uma mesa plural. Este ano, aquilo que aconteceu resume-se de forma muito simples. O Partido Socialista, enquanto força mais votada e tendo o cidadão que encabeçou essa lista, a responsabilidade de dirigir os trabalhos antes da eleição da mesa, contactou o CDU, o PSD, o Movimento Cuidar de Évora e o Bloco de Esquerda, ao que sabemos, para tentar negociar uma mesa plural. A CDU aceitava se o PSD e o CDS aceitasse também. A coligação PSD-CDS decidiu não aceitar e fazer uma lista própria. Tudo isto é democracia, tudo isto é possível, atenção. O curioso é que, depois de PSD-CDS ter recusado e do Movimento Cuidar de Évora também ter recusado, aliás, o Movimento Cuidar de Évora põe-se à parte de todas as responsabilidades neste momento, o que é curioso, esta forma de cuidar de Évora, colocando-se à parte de qualquer negociação e colocando-se à parte de qualquer solução, e portanto as máscaras começam a cair. Depois de ter contactado estes partidos, contactou o Bloco de Esquerda. Da parte do Bloco de Esquerda a nossa posição sempre foi clara, não fazíamos questão de fazer parte da mesa, mas se a nossa presença permitisse a pluralidade e desbloquear de alguma forma as negociações, aceitaríamos. A CDU recusou fazer parte da mesa com o Bloco de Esquerda, o que é curioso, e que acho que deve ser digno de nota, aceitando apenas fazer parte da mesa se o PSD e o CDS fizessem também parte. E, portanto, este é o primeiro capítulo da CDU refém da coligação PSD-CDS. É o primeiro dos capítulos que temos pela frente. E, portanto, vale o que vale a eleição da mesa, mas tem um simbolismo grande e que deve ficar registado. Acabou por ser a CDU, tristemente e com muita pena minha, humilhada na votação que ocorreu na Assembleia Municipal desta semana, uma vez que houve uma lista da coligação PSD-CDS que, tendo 5 eleitos, recolheu 10 votos e, portanto, a esta lista juntou-se muito provavelmente o Movimento Cuidar de Évora, o Chega, não sei como é que votou, porque houve um voto em branco, não se sabe bem de onde é que veio, provavelmente diria eu que é o seu espaço natural. A CDU acaba por ter, a lista da CDU também decidiu apresentar uma lista própria, acaba por ter 7 votos, apesar de ter 8 eleitos em sala, portanto um eleito da CDU não votou na sua própria lista, e a lista do PS acaba por ganhar por 15 votos, tendo 13 eleitos na sala. O Bloco de Esquerda anunciou o seu voto, não nos escondemos nunca no voto secreto, enquanto eleitos nunca, apesar de algumas votações por lei terem de decorrer por voto secreto, uma vez que estão alguns nomes, quando há nomes em cima da mesa, as eleições têm que ser feitas por voto secreto, mas desde sempre, desde que estamos na Assembleia, anunciamos sempre o nosso sentido de voto. Não nos escondemos, acho que somos eleitos pelo povo e o povo merece saber em que é que votamos, quais as nossas opções. Deixa-me fazer votamos naturalmente na lista que continha para presidente o cidadão que encabeçou a lista mais votada para a Assembleia Municipal. Este sempre foi o nosso princípio e acabamos por fazer isso. Neste caso, mas lamentamos muito que não haja uma mesa plural, mas pronto. Para uma resposta rápida, Bruno Martins do Bloco de Esquerda, para uma resposta rápida, quem é que fica pior na fotografia? Eu acho que neste caso, e portanto não devendo nada ao Partido Socialista, porque as nossas divergências são claras e na campanha eleitoral marcámos muitos pontos de diferença em relação ao Partido Socialista, acho que ficam muito mal na fotografia 3 forças políticas, CDU, a coligação PSD-CDS e Movimento Cuidar de Évora, ficam muito mal na fotografia.
A coligação PSD-CDS, não aceitando fazer parte da mesa, anunciou desde logo, ainda assim, que ia apresentar a lista própria, portanto, verdade seja dita, mas o Movimento Cuidar de Évora coloca-se à parte das soluções, não quer saber de soluções para Évora, não quer saber de soluções de entendimentos, e a CDU ficou refém do aceitar ou não do PSD-CDS. Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, obviamente não concorda com o que diz o Bruno. Isso já vem de trás, pá, não é de agora. Já há uns tempos que a gente não concorda, isso é natural. Se concordássemos, pá. Se concordássemos muitas vezes. Às vezes concordamos. Neste caso não, obviamente que neste caso não concordo, até por diversas razões. A primeira é que eu relembro em 2015, se não me engano, quando foi da eleição do Presidente da Assembleia da República, a tradição no nosso país era que o partido mais votado e quem tinha ganho as eleições indicava o Presidente da Assembleia da República. A esquerda, PS, Bloco de Esquerda e Partido Comunista, acharam por bem quebrar essa tradição e, sendo no caso a coligação a força mais votada, mas ainda assim o PSD, o partido com mais deputados, chumbaram o candidato apresentado pela direita e pelo partido mais votado, pela força mais votada, e colocaram lá o Sr. Ferro Rodrigues, o famoso que não se preocupava com o segredo de justiça. E assim tem sido desde essa altura. Portanto, eu acho que foi sempre uma certa graça quando a esquerda principalmente, nos vem aventar com tradição e com assim é que toda a vida se fez, e a tradição já não é o que era, claramente, e nós não temos obrigação nenhuma de seguir uma tradição que a própria esquerda muitas vezes mete-se de parte. Eu relembro até um exemplo mais comum, se forem ver a composição da Assembleia Municipal de Lisboa, quem ganhou a eleição para a Assembleia Municipal de Lisboa por cerca de 900 votos, se não me engano, em relação ao PS, foi, na realidade, a Isabel Galriça Neto, indicado, militante do CDS e primeira candidata da lista à Assembleia Municipal. Quem é presidente da Assembleia Municipal de Lisboa? É uma senhora que me está a falhar o nome, tem um nome estrangeiro, que era a primeira da lista pelo Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista, quando lhe dá jeito, é tradicionalista, quando não lhe dá jeito, não é. Não tem nada contra. Agora, o PSD e o CDS, neste caso, o CDS não tem que compactuar com listas que pré-definidas em contradições quando as outras pessoas não as cumprem e não as seguem. Portanto, nós entendemos que íamos apresentar uma lista à Assembleia Municipal, conversámos e vamos apresentar a nossa lista. Não temos culpa que a CDU acho que não vai para a mesa se o CDS não for. Ora bem, o CDS, a coligação CDS-PSD. Ora bem, vejamos, Movimento Cuidar de Évora, Bloco de Esquerda, Chega, e não a falhar o outro, não, são só estes três, não, Movimento CDU, Bloco de Esquerda, Movimento Cuidar de Évora e Chega, são quatro representantes de outras forças políticas. Portanto, o PS podia arranjar pluralidade em muitos sítios. O CDS e o PSD acharam por bem que não queriam entrar nesta conjuntura, portanto, e apresentar uma lista própria, como é do seu direito constitucional e democrático, e, aliás, sempre o avisámos e sempre o anunciámos. Triste para mim é termos tido que adiar isto para terça-feira. Aliás, fui a única pessoa que votei contra o adiamento da decisão. Porque, na realidade, vamos lá ver, nós tivemos 20 e qualquer coisa dias, desde a eleição até ao dia da primeira Assembleia Municipal. É incompreensível para mim que não se tenha chegado a uma conclusão entre as forças políticas. O PSD e o CDS decidiram muito bem a sua posição. Nós temos uma lista própria. Acabou a discussão. O resto não se entenderam e depois no dia ainda vamos adiar para terça-feira uma situação perfeitamente evitável que as pessoas têm mais que fazer. Quer dizer, as Assembleias Municipais têm muita piada.
mas é quando é para discutir coisas que realmente importam à nossa população. Andarmos a adiar assembleias municipais para discutir uma coisa que devia ter ficado definida na sexta-feira, para mim não faz qualquer espécie de sentido. Portanto, a nossa posição é esta e ficou bem explícita na reunião. Muito bem. Luís Caldeirinha Roma, como é que olhou para esta disputa pela mesa da Assembleia Municipal de Évora? Olha, desde há pouco tive alguma perplexidade quando assisti à primeira reunião de sexta-feira. Não sou político experiente, mas tenho algum traquejo já, porque já pertenci por 2 vezes a Assembleias Municipais, em 2 mandatos, já fui Presidente da Câmara e, portanto, nessa altura, por força das circunstâncias, assistia também às Assembleias Municipais e fiquei algo desagradado relativamente àquilo que se passou na primeira reunião. E porquê? Porque o seu professor Jorge Araújo fez a gentileza de me ligar anteriormente a perguntar qual era a minha opinião se houvesse um consenso da formação da mesa, sendo o Partido Socialista, a CDU e o PPD-PSD, se houvesse esse encontro de vontades. E eu tive a oportunidade de dizer a minha resposta e disse-lhe francamente, não tenho também dúvidas nenhumas em o dizer, que apoiaria essa decisão sem nenhuma questão. Surpresa tive realmente quando cheguei à reunião, estou por fora, com certeza, de todas as outras diligências que terão sido feitas, quando comecei a ver que realmente que não teria havido entendimento entre estas 3 forças e, portanto, havia ali um dirimir de situações que me estranhou por, como disse há pouco e bem, com tanto tempo que havia para preparar uma situação destas, sendo um órgão que eu acho que deve ser um órgão e uma mesa constituída realmente com algum consenso, porque é um órgão que nos vai dirigir durante 4 anos, em que vai haver tensões, e eu tive a oportunidade de dizer precisamente ao Sr. Professor Jorge Araújo, que conheço já há um par de anos, que reconhecia nele toda a capacidade para fazer essa gestão, e aliás, pelo menos na tomada de posse ontem, ele teve ocasião no discurso que fez de dizer isso, que iria tentar abranger ouvir todas as opiniões e com isso formar o maior número de consensos possíveis. Portanto, na primeira sessão fiquei perplexo com estas idas e voltas. Ontem, quando foi na votação final da mesa, para mim não foi já a surpresa, porque avizinhava-se, mesmo estando fora de estas todas negociações, avizinhava-se que o natural, e dadas as divergências da primeira sessão, que o natural era haver uma lista de cada um dos 3 partidos mais votados, e assim foi, e encontrou-se uma solução. Eu penso que não cai o Carmo e a Trindade, pelo contrário, enfim, há dezenas, com certeza, ou centenas de mesas de assembleias que são unipartidárias. A única coisa que eu desejo realmente, e reconheço, não conheço bem um dos membros da mesa, mas conheço 2 deles e creio que são pessoas que têm toda a capacidade para dirigir os trabalhos, os contenciosos que possam existir, as divergências, e com isso conseguirmos trabalhar em conjunto. Acha que era preferível ter uma mesa com vários partidos? Como tem sido tradição, há pouco, para usar a expressão que também já foi usada aqui. Não vejo, enfim, na experiência que eu tive, como disse, em 2 mandatos de assembleias e um Presidente da Câmara, as mesas sempre foram unipartidárias e não foi por isso que os trabalhos foram mais difíceis. Depende, sim, da gestão e da vontade de quem está a presidir e a gerir a mesa, e não tanto se há vários partidos envolvidos. Quer dizer,
Acho que é mais essencial, e eu reconheço, pelo menos daquilo que conheço de duas das pessoas que fazem parte da mesa, reconheço que há, no que eu entendo, essa capacidade para gerir os trabalhos. Assim seja a vontade realmente de trabalharmos para discutir sim os problemas que interessam e não estes, se menos, na minha opinião, se menos importante se é multipartidário ou se é de um só partido. Muito bem, dou agora a palavra à Paula Deus, do PS, e começava por lhe perguntar se encara isto como uma vitória para o PS, ou seja, o PS, a lista ter sido a que reuniu mais votos para a mesa, se é uma vitória do PS. Não, Paulo Deus, não. Agora sim. É inequivocamente uma vitória para o PS, que não deixa margem para dúvidas. Desde logo que foi o PS o partido mais votado para a Assembleia Municipal. Mas não nos conformamos com a forma como foi tratada a democracia pela CDU e pelo PSD. Nunca nos conformámos, embora sempre respeitemos a forma como o PSD, a opção do PSD ao longo destes anos a propósito da integração da mesa, mas não, com a CDU ficámos francamente surpreendidos. Aliás, ainda pensámos que com o adiamento da reunião desta Assembleia Municipal, a CDU caísse em si e percebesse que se estava a afastar daquilo que tinha sido a boa prática democrática instituída pelo PS em 2001 e que o PS depois veio a apoiar em 2013. Com isto, para quem me está a ouvir, estou a dizer exatamente o quê? O Partido Socialista, quando ganhou as eleições com maioria absoluta em 2001, rompeu com uma tradição de 25 anos CDU, em que a mesa era monopartidária. Só a CDU a constituía a mesa. Sabemos todos que a mesa da Assembleia Municipal tem competências específicas. Não é uma mesa meramente administrativa. Tem um papel político importante. E, portanto, consideramos, na altura com a maioria absoluta, pelo então Presidente Capolas Santos, que convidaríamos as outras forças políticas mais votadas a seguir ao Partido Socialista para integrar a mesa, para que a mesa fosse um símbolo, mas uma prática democrática, moderna e de diálogo, e de bom exemplo de diálogo que deve existir dentro de uma Assembleia Municipal. E, portanto, na altura, o Partido Socialista convidou a segunda força mais votada, a CDU, que aceitou, contrariamente agora, que rompeu com essa boa prática democrática. Aceitou. O PSD, na altura, não aceitou, tal como não tem aceito ao longo destes anos todos. Respeitamos, como já disse, enfim, pensamos que desta forma não contribui como poderia e como é o seu empenho para a democracia, mas é uma opção que respeitamos. A democracia não se consegue. E então convidámos na altura o Bloco de Esquerda, que também, numa atitude profundamente democrática, aceitou integrar a mesa. E, portanto, assim foram os nossos mandatos. Isto não quando, em 2013, a CDU ganha a Câmara, não tendo maioria na Assembleia Municipal, note-se, ainda assim, o PS não fez uma proposta de uma coligação com as outras forças para combater a CDU, não. Considerou que o PS, a CDU, por ter sido a força mais votada, devia manter a presidência. E, nesse sentido, a CDU deu continuidade a essa boa prática, convidou o PS e o PS integrou a mesa.
E tivemos mesas que têm sido, ao longo destes tempos, pluripartidárias. Isto não quando? 2021. Ficamos surpreendidos com a mudança de posição e o regresso ao passado da CDU, antes dos anos 2000. E diz, não? Nós quebramos aquilo que tem sido a nossa boa prática de constituirmos uma mesa com outras forças políticas e vamos a jogo sozinhos. E é assim que nós consideramos que deve ser a constituição da mesa, unipartidária. E isto se não quando o PS, que depois de convidar as várias forças manifestarem a sua posição, acabou por, se essa a opção, apresentar uma lista. Mas não consideramos que esta seja uma boa prática de uma Assembleia Municipal que já teve o exercício que teve e conseguiu romper com a tradição que durante 25 anos existiu e que agora regressou ao passado pela mão da CDU, porque o PSD declinou e a CDU também declinou. O movimento também declinou. Curiosamente. Mas como já disse há pouco o Bruno, e para quem nos está a ouvir, para que não seja repetitivo, tudo indica que o movimento há de ter apoiado o PS, a coligação PSD-CDS para, enfim, uma lista que apresentou. Mas isso é uma questão entre eles. Até porque cada vez menos nós compreendemos a CDU e o PSD no nosso distrito. Dizia há pouco o deputado municipal Caldeirinha Roma. Bom, isso, enfim, nós podemos, ficou surpreso por ter suscitado debate tanto debate esta Constituição da Mesa, e eu percebo que porque de facto as coisas o xadrez político está a adquirir uma configuração que não tem a ver com tradição, tem a ver com mais ou menos democracia, eu diria. Se não vejamos Reguengos, em Reguengos de Monsaraz, o PSD forma a mesa com a CDU, para quem nos está a ouvir, que deve estar tão incrédulo quanto eu que estou aqui a falar, forma a mesa com o PSD, o PSD forma a mesa com a CDU e com o Chega. Bom, eu confesso que a democracia, uma coisa é a tradição, outra coisa são boas práticas democráticas, outra coisa é esta balbúrdia que nós estamos a ver no nosso distrito relativamente à posição da CDU e do PSD. E só para terminar, Álvaro Cunhal dizia, nas nossas mãos o destino das nossas vidas. E pergunto eu, a quem nos está a ouvir, que como digo, deve estar tão surpreendido quanto eu. Será que Álvaro Cunhal pensava em dar a mão ao PSD e ao Chega, como dizia, nas nossas mãos o nosso destino? Eu tenho o maior respeito por todos os partidos democraticamente eleitos. E, portanto, é com profunda mágoa que acabo de dizer o que estou a dizer. E relativamente à Constituição da Mesa, e assim termino, sim, o PS foi a força mais votada. Sim, nestas eleições o PS também foi a força mais votada para a Assembleia Municipal. Gostaríamos que a democracia continuasse a dar passos em frente, e nem o PSD, nem a CDU contribuem para isso. Muito bem. Estamos a caminhar a passos largos para o final do programa. Temos de avançar agora para o tema do Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, que traz como tema responder à crise da habitação em Évora. Bruno, foi um dos temas mais falados durante a campanha para estas autárquicas. Sim, e como exatamente porque estes primeiros sinais que nos chegam de alguns lados é de um esquecimento total daquilo que foi prometido na campanha, desde logo aquilo que é a possibilidade de entendimento de coisas tão simples, parecem tão simples, eu tenho medo que os partidos se esqueçam, especialmente quem tem lugares na Câmara Municipal, se esqueçam daquilo que falaram sobre a questão da habitação. O Bloco de Esquerda foi o primeiro partido a colocar este tema na agenda, e muito bem, outros partidos vieram falar do problema da habitação, e eu espero que este não seja um problema que se esqueça e que seja mesmo o centro das políticas municipais no futuro próximo.
conseguir ter uma habitação condigna é um problema central das famílias do nosso país e muito especialmente de Évora. Aliás, o preço da habitação em Évora é o principal componente de empobrecimento das famílias em Évora. Porque é impossível arrendar uma casa em Évora a preços condignos, sem que signifique um empobrecimento total de muitas famílias, em que vivam simplesmente para pagar a casa e depois ter que contar os poucos euros que sobram para se alimentarem. Isto é a vida de muitas e muitas famílias em Évora. Isto acontece em Évora e no nosso país. Porquê? Porque somos o país da Europa, ou um dos países da Europa, com um menor peso de habitação pública que existe. Apenas 2% da habitação em Portugal é pública, contra uma média da União Europeia de 15%. Isso deve fazer-nos a todos pensar. Obviamente que este não é um problema que deva ser resolvido apenas pelo poder autárquico, seria irreal estar a dizer isso. É um problema nacional que deve ter uma componente de análise nacional e de proposta nacional, mas tem que haver políticas públicas, tanto nacionais como locais, para começar a resolver este problema. Nós já percebemos que o mercado não resolve. Algumas forças políticas, nomeadamente as forças políticas mais à direita, continuam a achar que o mercado vai resolver. Foi o mercado que nos trouxe até aqui e, portanto, temos que ter políticas públicas de habitação para regular este mercado. Obviamente que ninguém pensa que vamos ter uma habitação pública a 100% em Portugal, isso não existe em nenhum país, mas o maior peso da habitação pública significa maior regulação do mercado, baixa automática dos preços e, com isso, nós podemos estar a falar do aumento do salário mínimo, que é importante, para falar de diminuição deste imposto ou daquele imposto, tudo muito importante, mas a habitação é um dos principais fatores de empobrecimento das famílias do nosso país. E enquanto não percebermos isso, não estamos a mexer naquilo que é a chave e que é central. Portanto, eu espero que os fundos do PRR e outros fundos nacionais sejam realmente bem aplicados para aumentar em muito aquilo que é o peso da habitação pública em Portugal. E quando falo de habitação pública, não falo só da habitação social. É importante olharmos para a habitação pública como um instrumento de acesso também a famílias de classe média baixa, que são aquelas que são mais afetadas pelo problema da habitação em Portugal, e portanto temos que enfrentar este problema de frente e utilizar todos os instrumentos ao nosso dispor para aumentar este peso da habitação pública. Em Évora, em particular, é necessário, sei que estamos apertados de tempo, Sérgio, em Évora, em particular, é necessário delimitar novas áreas de reabilitação urbana para permitir o enquadramento de novas intervenções e o acesso a benefícios e a um conjunto de instrumentos, nomeadamente aos proprietários, quer aos municípios, ao município, aliás. A Câmara tem de vez de olhar para os prédios devolutos do nosso concelho, em particular do centro histórico, e ter uma posição mais proativa. Nós temos imóveis no centro histórico a necessitar de reabilitação urgente e que podem ser colocadas ao serviço das pessoas, e portanto temos que parar de ter medo deste papão que é a tomada de posse administrativa de prédios devolutos. Isto não retira a propriedade a ninguém, mas há proprietários que pura e simplesmente nunca vão conseguir reabilitar os seus imóveis e, portanto, tem que ser o Estado a reabilitar estes imóveis, colocá-los, e nomeadamente as autarquias já o podem fazer, colocá-los no mercado de arrendamento a custos controlados e, passado uns anos, obviamente, devolver ao proprietário, passado 40, 50 anos, devolvê-lo aos proprietários ou a quem quer que tenha a posse do imóvel. E isto são medidas que devem ser feitas, não se faz tudo de uma vez, mas a tomada de posse administrativa de 1 ou 2 fogos no centro histórico ia despoletar que, se calhar, alguns proprietários que têm capacidade de fazer recuperação dos seus imóveis começariam a fazer. Nós sabemos que existem proprietários que não têm essa capacidade e, portanto, devem ter um apoio para essa recuperação, deve haver um apoio para essa recuperação, mas também sabemos que existem proprietários que, tendo capacidade, deixam os seus imóveis degradar-se com tanta gente sem casa. E, portanto, temos que enfrentar esse problema de fundo. Uma última nota para a necessidade de regulamentar urgente. Desligaste o microfone sem querer.
Ok, peço desculpa. A regulamentação do alojamento local e turístico, definindo algumas zonas de contenção, é urgente. O mercado de turismo está em baixa, mas nós vimos quando o mercado de turismo estava em alta, o início de uma desregulação do alojamento local e turístico. Nada contra o turismo, o Bloco de Esquerda não tem nada contra o turismo, antes pelo contrário, mas não podemos ver imóvel sim, imóvel não, nomeadamente no nosso centro histórico, estar a ser disponibilizado para alojamento turístico, tendo tanta gente sem casa a querer, aliás, temos gente a querer vir morar para Évora. Quando olhamos para os clusters, os famosos clusters que temos em Évora, nós temos que dar condições de habitação às pessoas para virem cá morar, para virem trabalhar, porque ninguém quer vir trabalhar para Évora quando gasta 80% ou 70% do seu ordenado numa habitação. Isso não existe e, portanto, precisamos de pôr todos os instrumentos ao dispor da habitação pública e da habitação para as pessoas. Muito bem. Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Obrigado, Sérgio. Eu queria só dizer, voltando um bocadinho ao tema anterior, que o CDS não recebe lições de democracia de ninguém, nem precisa que ninguém nos dê lições de democracia. Nós sabemos bem o que é a democracia, estamos cá desde o começo dela e não precisamos que ninguém nos diga o que é democracia. É só para deixar isso mais claro. Relativamente ao tema da habitação, interessantemente concordo com o Bruno aqui em alguns pontos. Nós temos, na realidade, um problema gravíssimo de habitação em Évora, não há como negar. O preço da habitação em Évora está a valores perfeitamente estapafúrdios em relação ao ordenado mínimo das pessoas, ao ordenado mínimo que se paga em Évora, que, como sabemos, é baixo. A construção nova não há sítio para construir, não se constrói. E temos um PDM que tem que ser alterado, tem que ser revisto, tem que ser atualizado às necessidades reais. Eu relembro que já houve empresas que não se fixaram em Évora e que optaram por sair de Évora pelo preço da habitação, por não conseguirem trazer pessoal e não conseguirem, tirando a parte toda a parte burocrática para instalar uma fonte que seja em Évora, toda a parte burocrática perfeitamente louca que a Câmara impõe em cima de quem quer investir e de quem quer andar para a frente em Évora, mas a parte da habitação tem sido um problema grave na instalação de pessoas em Évora. Somando a isso, os alunos que chegaram agora em força, porque a Universidade de Évora tem tentado meter muitos alunos, graças a Deus, e é um belíssimo sinal para a nossa cidade, mas temos um grave problema de muitos alunos, eu diria até quase já desesperados, a expressão pode ser essa, com falta de habitação em Évora. Olhando para a bazuca, vemos que o tiro vai ser mais uma vez ao lado, porque o que nós devíamos estar preocupados e o que devia ser o foco do nosso país neste momento era a recuperação urbanística. Nós temos centenas e centenas, milhares de focos de habitação para recuperar, para pôr ao dispor das populações, e a bazuca, em vez de apoiar essa recuperação urbana, está apoiada na construção e noutras vertentes que não esta de reconstruir aquilo e pôr à disposição das populações aquilo que está já edificado. Évora tem muitos problemas, viver dentro de Évora é complicado, é o estacionamento, as ruas que são estreitas, tem tudo, tem muitos problemas, mas também tem muitas compensações. Se viver no centro histórico, património mundial, não é qualquer pessoa, e é um privilégio viver dentro de Évora. Só para terminar, dizer que na realidade em Évora não ajudamos as pessoas a virem viver para Évora quando temos o Bar Ué, por exemplo, a funcionar até às 4 da manhã com música a altos berros e que impede toda a gente naquela zona de dormir e de descansar. Portanto, não podemos, os alunos são importantes, os estudantes são importantes, mas os habitantes de Évora também não podem ficar a sofrer às mãos destas licenças que não se cumprem. Muito bem. Dou agora a palavra ao Luís Caldeirinha Roma, do Chega, sobre a questão da habitação. Bem, segundo, quero saber, há 3 problemas relativamente à habitação. Enfim, já foram mais ou menos todos levantados.
Um que diz respeito à dificuldade que há em residências universitárias para alojar a maior parte dos estudantes necessitados, que possam ter necessidade financeira, essencialmente esses. Há o problema da degradação dos prédios na zona histórica, mas, enfim, eu não sei se a tomada de posse administrativa é um instrumento, hoje, atualmente, se é um instrumento fácil. Eu permitam dizer-vos que, quando comecei como Presidente da Câmara, logo nos primeiros tempos, tentei fazer a posse administrativa de um prédio aqui em Vila Viçosa, e quando acabei o mandato ainda não tinha conseguido resolver o problema da posse administrativa. Portanto, não é tão fácil assim as autarquias tomarem posse administrativas. Demora tempo demais, a nossa justiça é muito lenta para resolver os problemas da nossa sociedade, e este é mais um, não é? Mas que seria bom, eu não tenho nada contra a posse administrativa quando ela é bem aplicada para resolver os problemas. A outra questão é que eu penso para resolver eventual problema de habitação em Évora, prende-se com a intervenção de programas muito específicos. Deixem-me dizer-vos que em 1986, talvez 87, eu fui o engenheiro responsável pelas obras, se não me engano, da Cooperativa Geral de Sempavor, na Malagueira, que era uma obra, um projeto do arquiteto Cisa Vieira e de um discípulo dele, salvo erro, Nuno Magalhães, que resolveu, na altura, uma quantidade de fogos, que resolveu uma parte do problema de Évora, e a outra que foi feita também por esse discípulo, o arquiteto Nuno Magalhães, salvo erro, no bairro Nossa Senhora do Carmo. Eu advogo que deve haver uma intervenção direta da Câmara para a aquisição de terrenos e para disponibilizar. Eu não estou de acordo que tenha de ser habitação institucional, não é institucional, falta-me o termo, pública. Social, habitação social. Não, social não, pública. Pode ser social ou não, enfim, mas pública eu acho que não. Acho que não. Não foi boa experiência no nosso país. Já houve, durante uma época grande, essa tentativa. Depois, como sabem, mesmo na maior parte das câmaras, isso passou para a posse do IRU, que fez a gestão desse património e acabou por os vender aos interessados. Aliás, nós em Portugal temos uma prática que eu acho que é muito vantajosa e que tem tido muitos benefícios, e muitas pessoas tiveram acesso à habitação própria pela vocação que os bancos e pelos vários programas de apoio que houve, enfim, financiados pelo Estado, mas também pelos bancos em Portugal, capazes de resolver grande parte dessa situação. É evidente que depois fica uma franja de pessoas que têm rendimentos mais débeis e que não conseguem aceder a esses programas. Precisamente para esses devia haver uma intervenção, neste caso da Câmara, com a aquisição de terrenos, para depois, eventualmente, perdendo dinheiro aí, mas isso é a função social do município, para depois entregar para a habitação própria e para cooperativas, podemos chamar de cooperativas, associações de moradores, enfim, chamemos aquilo que quisermos, mas para habitação própria, evidente, bem fundamentadas e bem defendidas, para não haver especulação imobiliária imediatamente, mas com possibilidade de dar às pessoas a sua própria habitação. Quando necessário, com fundos para isso. Não creio que isso vá ser... Isto que eu avoquei, penso que não é fácil de resolver nos próximos anos em Portugal, porque eu penso que a bazuca que vem aí é um engano para todos nós. Aliás, eu disse no meu discurso de abertura que nós não estamos a distribuir riqueza, nós estamos a distribuir pobreza. Nós estamos cada vez mais pobres todos, não é? E, portanto, enquanto não começarmos a criar riqueza para distribuir essa riqueza com alguma parcimónia, nós não chegamos lá. E a bazuca que vem aí não nos vai resolver o problema, porque ela já está destinada para resolver problemas públicos noutras áreas que não aquelas que interessam ao povo português. Muito bem. Vamos para a última intervenção de Paula de Deus, do PS. O que lhe apraz dizer sobre este problema da habitação em Évora?
este problema é um problema como tantos outros, mas este problema é um problema grave, tal como outros problemas graves que nós, infelizmente, temos no nosso concelho. E gostava aqui de recordar que para o Partido Socialista esta, de facto, é uma preocupação básica que nós como políticos temos que ter. E por isso mesmo, o Partido Socialista, quando esteve à frente da Câmara, construiu e investiu na habitação social. Lembramos disso. E também nas residências de estudantes. Pela mão do Partido Socialista, deu-se um salto na construção para as pessoas com mais dificuldades, para terem acesso a uma casa e para termos uma oferta condigna para os nossos estudantes. Mas o problema da habitação em Évora não é só um problema das pessoas com mais dificuldades. Não é só uma questão de apoiar as pessoas com mais dificuldades. Essa é uma questão de fundo, como é evidente. Essa é uma questão de fundo. Nunca nos podemos resignar e é uma prioridade. Mas temos um problema gravíssimo de habitação com que se confronta a classe média. A classe média em Évora tem muita dificuldade em comprar e em arrendar uma casa. E a classe média, hoje em dia, somos todos nós, dos 30 aos 40, aos 50, aos 60 anos, que precisam de arrendar uma casa ou comprar uma casa e ter um salário médio de 1.000 euros. E ou temos as rendas inflacionadas como temos. É um problema gravíssimo para os jovens que começam a organizar as suas vidas, uns que vêm para Évora, outros que decidem cá ficar, e que de facto não conseguem pagar uma casa com os salários que hoje em dia, com o salário médio que temos. E portanto, quando me dizem, bom, o mercado deve apoiar sobretudo as pessoas mais necessitadas, o Estado, aliás, o setor público deve apoiar sobretudo as pessoas mais necessitadas. E, neste contexto, a Câmara Municipal tem que apoiar essas pessoas, como há pouco aqui foi dito pelo nosso Estado Municipal, Caldeirinha Roma, são essas pessoas que precisam de ser ajudadas. E eu diria, claro que é uma prioridade. Claro que é uma prioridade. Mas é fundamental que a nossa classe média seja apoiada por políticas públicas que regulam o mercado da habitação em Évora. Quer seja por via da oferta, quer seja por outras medidas. E neste momento a CDU tem esse desígnio nas mãos. Nos últimos 4 anos, para não dizer 8, não se viu obra feita nessa matéria. Tanto que hoje estamos aqui a elegê-la e em boa hora o Estado Municipal, Bruno Martins, trouxe o problema da habitação, de facto é grave, trouxe o problema aqui para o debate. Porque de facto durante os últimos 8 anos pouco nada foi feito. E está-se a agravar, a questão é essa, é que se está a agravar. Deixe-me só interromper, só para esclarecer uma coisa. Os 2 exemplos que eu dei não são de habitação social como conheço. O bairro Nossa Senhora do Carmo não é habitação social. É precisamente destinado à classe média. E são estes exemplos porque nós não temos de ter cooperativas de habitação ou associações de habitação, etc., só para as classes desfavorecidas. Podemos ter cooperativas também para as classes médias, que hoje são aquelas que também precisam desta ajuda pública no arranque, na disponição de terrenos, mas depois tem de haver programas estatais, não pode ser só a Câmara a apoiar essa construção, repartidas com as entidades bancárias. Foi isto que eu queria dizer. Bem. Obrigado. Paulo Deus. Se me permite, porque estava a intervir, Sérgio, se me permite, só porque estava a intervir, eu compreendo, é importante o esclarecimento do Secretário Municipal Caldeirinha Roma em relação às suas próprias palavras, mas aquilo que não é nomeado não existe. E por isso eu fiz questão de expressar claramente que é necessário que existam políticas públicas, neste caso da autarquia, também para a classe média. Também deixar isto inequívoco. E, portanto, este desafio está em cima da mesa para o próximo executivo e está para os próximos que aí vêm. Muito bem.
Não sei se podemos terminar o programa, ou o Bruno que lançou o tema, se tem mais alguma coisa a acrescentar. Muito bem, vamos, sendo assim, também já passámos da hora. Quero agradecer a vossa participação, mais uma vez. Marcamos encontro para de hoje uma semana, para mais uma Praça do Município. Boa tarde.